Então, voltando. Como nós agendamos, quero conversar com vocês sobre um assunto, não sei se feliz ou infelizmente, muito atual, que é o Apocalipse. Até brinquei com a Erika um dia desse, vamos falar sobre o Apocalipse antes que o mundo acabe. O Apocalipse é o último livro da Bíblia. E todo mundo sabe, né, que dos 4 evangelhos, ou os 4 evangelhos são resumo de dezenas, centenas de pessoas que escreveram sobre Jesus. E a Igreja Católica, quando foi formada, no século IV, criou os 4 evangelhos. Ou seja, muita coisa foi colocada, muita coisa foi tirada daquela época. As epístolas também. Muita coisa foi mexida pela Igreja Romana. E o Apocalipse tem uma advertência: quem mexer nesse livro será tirado do livro da vida. Acho que por isso o pessoal mexeu menos, ou quase não mexeu no Apocalipse, no livro Apocalipse. Mas é de difícil entendimento, primeiro porque é simbólico. Segundo, porque ninguém mexeu, mas inverteu os capítulos. Então fica aqui a dica, se você não anotar agora, depois a gente pode conversar. A ordem correta para conseguir ler o livro Apocalipse da Bíblia é ler o capítulo 10, 11, 12, ir lá para o 19, voltar para o 14, e aí ler o 21 e 22. Então eu vou falar com vocês hoje, não vou falar com vocês hoje, um pouco da simbologia do Apocalipse, para vocês perceberem que estamos em plena vigência, né, dessa situação do Apocalipse. A primeira simbologia que está lá, a mulher, no capítulo 12, é a verdade doutrinária. Existe uma verdade doutrinária. Não estamos falando de religião. Ah, Jorge, qual religião é certa? A religião não é a nossa preocupação. Nossa preocupação é a verdade. Vamos falar sobre isso hoje. E o Cristo restaurador é o Elias. Elias, que está colocado aqui, eu vou falar várias vezes, é o profeta Elias do Velho Testamento, que está bem explícito nos evangelhos. Jesus fala que João Batista é a reencarnação do profeta Elias. Então aí já fica uma dica. Tem reencarnação na boca de Jesus. E Elias é anunciado para fazer o trabalho restaurador. E ele teve, depois de João Batista, 5 encarnações. E essas encarnações estão registradas no Apocalipse. A restauração do quê? Da síntese dos fundamentos da doutrina do caminho, chamada lá por Jesus, doutrina do caminho, que são a lei de Deus, a revelação, então esses 2 conceitos, a lei, o código de comportamento, os 10 mandamentos, e a revelação, ou os dons mediúnicos, estão em todas as Bíblias da humanidade. Bíblia quer dizer livro sagrado. No último slide, a gente mostra aqui todos os livros, todas as Bíblias que a humanidade possui. Então, em todas as Bíblias se fala da lei de Deus, dos 10 mandamentos, de um código de comportamento. E fala do intercâmbio entre encarnados e desencarnados. Só na Bíblia judeu-cristã que fala de Jesus. E só no Evangelho Eterno, que é a última Bíblia que nós temos agora, do modo correto, que Jesus é um verbo que veio para ser imitado. Vamos adiante? Vamos. Na Bíblia, até o capítulo 3, ou no Apocalipse, tem uma coisa interessante. Vocês vão ver aqui uma série de cidades lá na Ásia Menor, Pérgamo, Esmirna, Tiatira, Sardes. Essas cidades, depois da morte de Jesus, os apóstolos espalharam pelo mundo e foram fundando comunidades. E lá no Apocalipse tem essa colocação: o que vês, escreve e envia a 7 igrejas. Não era igreja, eram comunidades que tinha naquela região. E João, evangelista, que conviveu com Jesus, apóstolo de Jesus, escreveu o 4º e mais espiritualista dos evangelhos, não morreu bem tarde, morreu com 90, 100 anos, e como não conseguiam matá-lo, ele foi exilado na ilha de Patmos. Eu fui infeliz, escrevi em preto aqui no azul, no fundo azul não aparece. Mas é aqui na ilha de Patmos que João, o evangelista, foi exilado, e foi lá que ele escreveu o Apocalipse. Então, até o capítulo 3 é mais a história. Nos capítulos 4 e 5, fala de uma série de animais, que não vou detalhar aqui, e fala das trombetas. Aqui eu vou fazer um comentário engraçado com vocês. Uma vez, num bate-papo entre amigos, eu falava das trombetas do Apocalipse, e um amigo evangélico falava: não acredito nesse negócio. Aí perguntou para o terceiro: você acha que vão ter trombetas no céu? Quer dizer, só que minha trombeta vai aparecer no céu, né? Absurdo. Esse meu amigo falou: não sei se os anjos vão tocar trombeta, mas já deve ter algum anjo afinando o instrumento, porque tanta tragédia que acontece aqui vai levar a isso. Então, os capítulos 4 e 5, falamos até o 3º, o 4 e 5, a simbologia dos animais. O que são esses animais?
Os cavalos, então são 4 cavalos: cavalo preto, cavalo vermelho, cavalo amarelo e cavalo branco. Os cavalos representam os ideais, os fatores. E os cavaleiros, os agentes humanos que os aplicam. Agora, uma coisa importante, né, gente? O Apocalipse não foi decretado por Deus, seria assim. Foi previsto pelos profetas, pela profecia, que aconteceria e está acontecendo por causa da nossa conduta. Nós viramos as costas para a lei de Deus, nós, humanidade, viramos as costas para Jesus e ficamos com a idolatria, com o sectarismo, com o paganismo ou com o ateísmo. O que são? Então vamos lá. Cavalo por cavalo. Está no Apocalipse, no capítulo 6. E olhei, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso. Quem é o cavalo branco? Falei que o cavalo é o ideal, né? O cavalo branco é o ideal divino. É a doutrina pura, baseado na lei de Deus e na modelagem de Jesus. Isso é o cavalo. Porque o cavaleiro é o profeta Elias. Falei agora há pouco, se alguém não está assistindo aqui, depois vê novamente o nosso vídeo. O cavaleiro é o profeta Elias. Ele é o chamado Cristo restaurador, que começou a restauração lá atrás como John Hus. Restauração do quê? Da lei de Deus e do exemplo de Jesus. E não terminou como Kardec. Então ele veio como John Hus, veio com outras vidas também, veio como Kardec e agora como Oswaldo Polidoro. Então, no seio das duas testemunhas fiéis e verdadeiras, que são a lei de Deus e o Jesus, né, o Cristo como modelo, olha que importante, pessoal. É sempre importante, é sempre bom falar dentro da Bíblia. No Monte Tabor, Jesus encontrou Moisés e Elias. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas, quer dizer, os dons mediúnicos. Tanto Moisés como Jesus, tá, tiveram as legiões mensageiras subindo e descendo sobre eles. Então a comunicação entre encarnados e desencarnados sempre houve. E é isso que tem que ser resgatado agora com profundidade. Não são mensagens bobinhas, eu vou lá no centro para saber se eu tenho que jogar loteria. Não, eu tenho que ir no centro para saber qual é o meu trabalho espiritual. Se eu puder, se precisar de ajuda, eu peço. Mas se eu puder ajudar, devo fazer. E além de tudo, da conduta, né, Jorge? Exatamente, do dia a dia. exatamente. A gente tem situações, eu já falei uma vez, volto a falar, que a gente tem situações que é onde a gente tem dúvida, que a gente tenta, quer explodir, quer ficar bravo. O primeiro pensamento é difícil para todo mundo, mas o primeiro pensamento é assim, para mim, né? Sim. Como Jesus agiria nesse Uau. momento, entendeu? Como que ele faria? E eu acho que é dessa forma que a gente vai, de grão em grão, né, fazendo a nossa parte, que a gente vai modificando, vai dando exemplo, na verdade, não é nem modificando, vai dando exemplo para as outras pessoas. E a humanidade é a somatória do esforço de cada um de nós, dúvida, né, cara? Sem dúvida. Então vamos lá. Então o ideal divino é a verdade. O cavalo vermelho. E o que estava sentado sobre ele foi dado o poder de tirar a paz da terra, para que se matassem uns aos outros. Olha o cavalo vermelho, presente lá no Vaticano. Ideologia político-social, econômica, materialista. Uma doutrina material sem Deus e contra Deus, apresentando apenas os problemas do homem matéria. É aquele cavalo vermelho que movimenta, abala, choca, tumultua, faz reviravolta, causa apreensão, lutas, revoltas, rebeliões. Esses e outros fatores convergentes vai fazer eclodir o dilúvio de fogo. Gente, 2/3 da humanidade vai perecer e vai para um outro planeta. Hoje a gente fala sobre isso. O cavalo preto. E eu li o cavalo preto, que estava sentado sobre ele, e dizia: 1 medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, não estrague o azeite, o vinho, ou seja, só comércio. Quem é o cavalo preto? A corrupção doutrinária. Jesus veio, deixou tudo feito e exemplificado. Os apóstolos, nas condições que puderam, escreveram os evangelhos. Foi no século IV que criou-se uma igreja idólatra, pagã, ritualista, simuladora, na cidade dos 7 montes. Está no Apocalipse também. Fala de Deus, no Cristo, mas na prática perverte, dogmatiza, não tem que ter dogma. Idolatriza, não tem que idolatrar ninguém. E pior, comercializa
Não tem que nem idolatrar, vou Nem mais idolatrar. longe, de idolatrar. Até quando você vai numa reunião espírita, alguma coisa, não tem nem Isso. que idolatrar o vidente, O não tem médium, nem que o médium, o guia. a pessoa que está dirigindo. Isso também é idolatria. Esse tipo de idolatria também não é bem-vindo. É. Né? E a igreja coloca, eles colocam sobre a igreja, ela pensa, pretende, né, ser mãe, mestra, mas não descobre que é negra, negativa e, acima de tudo, blasfema. Por quê? Blasfema contra os dons mediúnicos. Jesus disse, quem pecar contra mim, o Filho do Homem, Jesus, ele falou isso, mas será perdoado. Mas quem pecar contra o Espírito Santo, que são as mediunidades, será réu da justiça divina. Então, o maior erro da igreja foi chamar de coisas do diabo, coisas de Beelzebub, o batismo do Espírito, que Jesus veio para generalizar. Então, quem quiser conhecer sobre isso, leia o Apocalipse, estude no Apocalipse, e esse texto aqui no capítulos 13 e 17. O cavalo amarelo, o que estava sentado, tinha o nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado o poder de matar a quarta parte da terra pela espada, e chorem, e pela fome. Eu estava vendo noticiário hoje, lá na... não sei onde foi, Líbano, não sei. 800 mil pessoas fugindo da guerra. 800, com crianças, tudo, sem ter para onde ir. Uma nação inteira fugindo da guerra. Quem que é o cavalo amarelo? O poder econômico. Ou o modo errado de aplicar o capital. O capital não é errado, o capital é ferramenta. Mas o modo da aplicação do capital, que viria no devido tempo na história, com seus bens e com os seus males. E por causa dos choques ideológicos, ou choque dos contrários, vai ajudar a eclodir o dilúvio de fogo. Nos capítulos 8 e 9, fala das tragédias, tá? Aquele que eu brinquei agora há pouco. Toca uma trombeta e nuvem por cima da sua cabeça estava o barco celeste. E seu rosto era como o que estava sentado sobre ele, chama-se fiel e verdadeiro. E julga e peleja, né, batalha com justiça. Aqui está o Evangelho Eterno. Dos que estão ouvindo hoje, ou vão estar ouvindo, quiser ganhar o Evangelho Eterno, né, Erika? Posso? Mande em off para nós. Pode mandar por direct o endereço com o CEP e o nome direitinho que a gente envia pelo correio para vocês. Então está iniciado o reinado daquele que julga com vara de ferro. Repetindo o que eu falei há pouco, com mais rigor disciplinar. E Elias, recentemente ainda encarnado, ele pediu a Jeová, em lágrimas, para que desse uma chance para essa humanidade. E Jeová respondeu, esta humanidade tem recebido de... Até a próxima transmissão e qualquer dúvida é só mandar aqui pra gente.